a construção dos indicadores na área de venda, é importante entender qual é o tamanho do ponto comercial. Isso vai ajudar a definir o tamanho da área comercial, da área de produção, e vai ajudar a definir os custos de locação desse espaço, porque o ponto comercial é muito importante. Quanto mais nobre é o ponto, mais caro é a alocação por metro quadrado. Quanto maior o custo por metro quadrado, isso vai pressionar os custos, isso vai pressionar os markups que são aplicados para viabilizar essa operação. Então, dentro desse contexto, isso permite a gente calcular o aluguel. Então, numa venda de R$296 mil, a gente tem pesquisa no mercado que determina que a venda da área só do setor de vendas, do setor comercial, gira em torno de R$ 1.700 mês de venda por metro quadrado. Então, eu vou precisar aí de uma área comercial, põe tela cheia, por favor, uma área comercial de 174 metros, para poder gerar os 296 mil. E a área dos 174 metros, normalmente, no caso de uma padaria tradicional, a área de produção representa em torno de 40% do total da área daquele estabelecimento. Então, se você precisa de 174 metros quadrados para gerar o seu faturamento esperado, com a área de produção, você vai tomar aí 290 metros. Então, isso determina o tamanho da loja que você precisa para gerar o seu faturamento e a infraestrutura que você precisa. E pelo valor médio de aluguel, a gente está usando no exercício R$ 25,00 de aluguel, custo locação por metro quadrado. Então, nesse projeto que nós estamos estudando, nós vamos ficar com um custo médio de aluguel mensal de R$ 7.250, que vamos utilizar como referência para a locação desse espaço, né? E aí, dentro desse contexto, a venda média por metro quadrado, que eu disse que nós estamos usando como referência de 1.700, os estudos reforçam que ela varia entre 1.200 e 4.000. Então, não quer dizer que você vai sempre vender 1.700 por metro quadrado. Tem exemplos de padarias que chegam a faturar R$ 4.000 por metro quadrado. Quanto menor o seu espaço de área de venda, você poderia, na sua estratégia comercial, alavancar o faturamento através da internet, através de aplicativos, através de encomendas, ou seja, buscar um faturamento que dependesse menos da sua estrutura de ponto de venda. Mas também não adianta você querer ter um faturamento totalmente incompatível com a infraestrutura do ponto de venda. Então, o ponto de venda, e se você alocar um espaço muito grande, você vai ter um custo de aluguel muito alto e isso vai distorcer o seu resultado operacional. Então, esses parâmetros, esses indicadores servem para facilitar essa análise, né? E aí, dentro desse contexto, põe a tela, por favor, a gente traz aqui a realidade, ou seja, a gente precisa ter uma área de produção ali de 116 metros, aí cabe uma observação. Quanto menor a área de produção, quanto mais nobre for o local, por exemplo, uma padaria num shopping, você não pode montar uma indústria de panificação num custo de locação muito caro. Então, quando você tem um ponto muito nobre, que é o exemplo de padarias em shopping, você tem que ocupar o menor espaço possível nessa parte de apoio e produção, finalização de produto. Por isso que é usual, nesse tipo de negócio, utilizar centrais de produção ou uma parte da produção ser feita em outro local. Por quê? Uma indústria com menos de 100 metros, você não vai conseguir colocar toda a infraestrutura de produção. Então, quando a gente faz um ponto muito nobre, você utiliza muitas vezes indústria de 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, e você atende somente a finalizar os produtos no ponto de venda. E parte da produção vai ser feita em outro local. Nós temos muitos exemplos assim no mercado, com bons resultados. E, recentemente eu estava numa padaria no interior de Minas, que tem 2 lojas no shopping, e a loja no shopping ela tem a operação de cozinha e a parte de cozimento dos produtos é feito na área de venda mesmo, na frente dos clientes, reforçando o conceito de produto fresco. Então, dentro desse contexto, quando eu vou fazer uma padaria de rua, eu também tenho que analisar com a minha infraestrutura. Um bom tamanho para a área de produção seria em torno de 200 metros quadrados
para a área de produção. Algumas grandes padarias chegam a ter 300, 400 metros de área industrial. Mas tudo isso precisa ser levado em consideração, que quanto melhor o ponto para se vender, mais caro é o custo de locação por metro quadrado. E isso vai inviabilizar, muitas vezes, ter uma indústria muito completa, muito grande. Então, a indústria vai ter que ser dividida em duas partes, para finalizar no ponto de venda aquilo que é importante para o cliente, como assar o pão na frente do cliente, finalizar alguns produtos de cozinha, mas boa parte da produção vai ter que ser feita num outro local, onde o custo de locação seja mais barato, né? Mas para o nosso exercício, nós vamos utilizar esses 116 metros de área de venda. Então, a área de produção ocupar 40% do total. O setor, quando tem menos de 100 metros, limita a capacidade de produção. Aí deve partir para um contexto de finalizar o processo. Deve se focar nos produtos de maior volume, que sejam apenas finalizados no ponto de venda, e os produtos mais elaborados, com muitas etapas no processo de fabricação, muito fracionado, finalização, devem passar a ser feitos em outro lugar, né? E aí, dentro desse contexto, nós vamos continuar fazendo a nossa análise, né? Ou seja, nós vamos estar ali definindo que é 1.700 por metro quadrado, a área de venda 174 metros, a área de produção 116, com uma área total de 290 metros, um custo de locação de 7.250, e aí nós vamos construindo os nossos indicadores, né? A média de custo de locação está variando entre R$10 e R$200, nós estamos utilizando como referência R$25, e aí é importante frisar que o custo do aluguel, ele, num negócio de panificação, o ideal é ele ficar entre 3% e 5% do faturamento. Então, como ele deve ficar entre 3% e 5%, esse é um indicador importante para ser levado em consideração, que é o tamanho que você vai ocupar e a capacidade de faturamento que você consegue gerar com esse negócio, né?